Que o Senhor fale conosco, não o que queremos ouvir, mas o que precisamos ouvir. Seja exaltado o teu nome e a igreja diga amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Cumprimento a igreja para o Senhor. Amém? Amém. Amém. Louvado seja Deus. Sem mais demora, eu convido a igreja a abrir a palavra de Deus em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8. Amém? Eu quero aqui já agradecer a oportunidade de poder estar compartilhando a palavra do Senhor aqui nesta noite, amém? 2 Pedro 3, 8. E a palavra de Deus diz assim: mas há uma coisa, amados, que vocês não devem esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos são como um dia. Vamos ler de novo? 2 Pedro 3, 8 diz: mas uma coisa, amados, que vocês não devem esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos são como um dia. Amém. Senhor Deus, Senhor Pai, nós acabamos de ler, Senhor, da Tua rica e poderosa palavra. Que nessa noite, mais uma vez, o Senhor venha ministrar, Senhor, aos nossos corações. Que o Senhor possa, meu Deus, levar cada mente, coração cativo para Ti nesta hora. Que o Senhor venha ministrar, meu Pai, aos nossos corações. Que cada palavra aqui falada, o Senhor venha cair no nosso coração como uma semente numa terra fértil, meu Pai. Esvazia-me de mim mesmo e enche-me de Ti, meu Pai, para a glória do Teu santo nome. Amém. Amém. A igreja pode se assentar. Aleluia. Eu estava pedindo para Deus uma palavra para hoje e para o Senhor ministrar algo ao meu coração. E domingo à noite eu estava conversando com um amigo meu e o Senhor começou a falar na conversa e ao meu coração. E a gente estava falando sobre como que a gente mudou e as coisas mudaram, o tempo mudou. A gente se conhece isso que a gente tem 18 anos. Então, não vou fazer matemática para vocês não, mas faz muito tempo. E eu estava conversando com ele e o Senhor falou algo no meu coração, que muitas pessoas estão presas na armadilha do tempo. E esse é o tema dessa noite, a armadilha do tempo. Há muitas pessoas vivendo no passado, muitas pessoas vivendo no futuro e pouquíssimas estão vivendo no presente. A palavra de Deus nos diz em Eclesiastes 3:1: há um tempo certo para cada coisa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Há um momento certo para tudo, como a gente acabou de ler aqui. Um tempo certo para tudo. Deus é um Deus detalhista. E Ele tem um propósito para toda a etapa da sua vida, para todo o tempo da sua vida, da nossa vida. E nós temos que crer nisso. Talvez o seu presente não seja o que você imaginava, ou não está indo conforme você pensou ou gostaria que fosse. Mas creia, meu irmão, que o Senhor está trabalhando na sua vida no presente. Ele se faz presente. Nós não devemos subestimar Deus. Muitas vezes a gente fica preso nessa armadilha do tempo e a gente acaba underestimating God. A gente acaba subestimando o nosso Deus. E Ele é um Deus todo-poderoso que trabalha em nossas vidas. Quem crê nisso, diga amém. 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 A primeira armadilha que eu gostaria de falar dela nessa noite é a armadilha do passado. E muitas pessoas estão aqui, agora, nesta noite, ouvindo em casa, ou andando por aí no mundo, presa nessa armadilha do tempo, do passado. Vivendo, falando que tudo era melhor antes, que eles eram mais cheios de Deus antigamente, que eles eram mais alegres, eram mais magros, tinha mais dinheiro, o trabalho era melhor, e por aí vai. Muitas pessoas vivem presas, agarradas ainda no passado. Eles pensam que tudo era melhor e que eles eram mais felizes. Essa pessoa não está desfrutando do presente. Essa pessoa está agarrada, presa no passado, nas coisas que já se passaram. Aqui em inglês a gente tem uma forma de falar que eu acho muito interessante, que é vendo o mundo
por seeing the world through rose-colored glasses. É vendo o mundo por lente rosa, cor de rosa. Significa, eu coloquei para me ver, significa ver o mundo através de lente cor de rosa. É uma expressão comum que significa enxergar apenas os aspectos positivos de uma pessoa, lugar ou época, ignorando os aspectos negativos. Tem pessoas que só olham o passado com esses óculos, com rose-tinted glasses, com o óculos cor-de-rosa. Só olha e fala assim, mas era tudo melhor naquela época. Eu estava no Brasil e as coisas estavam melhor do que está aqui. Antes, olha só, a minha família, o meu trabalho, a igreja, só fica olhando e fala assim, era tudo melhor. Sem lembrar que passou dificuldade, que teve tempos difíceis. Porque quando a gente está olhando somente através de uma lente que nos faz ficar preso ao passado. Se esquecendo de tudo que o Senhor nos livrou e que nos tirou e nos trouxe até aqui. Nós não podemos ficar vivendo somente no passado. Eles só lembram das coisas boas, ignorando todas as fases difíceis, os hábitos ruins, os pecados, as coisas que a gente fez, que o Senhor nos tirou e nos livrou dela. E tem pessoas também que vivem no passado olhando somente para as coisas ruins. E ainda estão presos e agarrados a essas coisas. Nossa, não, eu fui maltratado, aconteceu isso. Só fica preso no passado, nas coisas que aconteceu já com ela. Mas tudo que aconteceu no passado, já passou 30 anos, se você conversar com uma pessoa, parece que aconteceu ontem. Essas pessoas não estão vivendo no presente. Elas estão presas nessa armadilha do passado. O presente, as coisas estão acontecendo, o Senhor está movendo, mas ela não está conseguindo enxergar porque ela está presa ao passado. Apegar-se ao passado gera arrependimento, nostalgia e estagnação. Isso mantém a gente ancorados em uma temporada que já serviu o seu propósito e de onde o Senhor já nos tirou, tornando o passado em um ídolo em nossas vidas. Quando a gente está preso ao passado, é isso, a gente está ancorado a ele. E a gente começa a guardar rancor. A gente olha às vezes e fica estagnado, a gente fica preso, sem mover. Porque o presente, as coisas estão acontecendo. É a mesma coisa de estar na highway, estacionado no shoulder, e os carros continuam passando, mas você está ali, parado. O tráfego e o engarrafamento continua indo, mas você continua parado. Porque você está olhando pelo seu rearview mirror. Você não está olhando para frente, você está olhando só o que aconteceu e você já deixou lá para trás. Que o Senhor já te tirou lá de trás. Ele serviu um propósito. O Senhor usou aquele tempo para nos libertar, para nos redimir, para nos perdoar, para nos ajudar a largar certas coisas para o passado, certos hábitos, quebrar padrões das nossas vidas. Mas a gente parece que está com saudade. Me lembro do povo de Israel quando estava no Egito, quando saiu do Egito, estava no deserto. A palavra de Deus fala em Êxodo, não precisa de abrir não, porque é bem cumprido, mas em Êxodo 16, do 2 ao 3, eles estão reclamando, falando que estavam com saudade da época que eles ficavam perto da vasilha de carne, que estavam com saudade da cebola, que estavam com saudade das coisas do Egito. E o Senhor fala no versículo 8, 11 e 12, que Ele vai mandar cair do céu maná, pão fresco, carne, vai dar, e fala assim, eu vou testar o coração deles. O Senhor está provendo, mas eles estão ainda, e não vão assim, não, mas foi antes. O Senhor começa a mandar, todo dia, pão fresco, cai, as cordonizas, cai, então eles têm carne fresca everyday, pão fresco everyday, todos os dias. Eles reclamaram, o Senhor falou assim, ok, vou dar. Aí, lá no versículo... Lá em Números 11, eles começam a reclamar de novo. E eles vão e falam assim, a gente só tem
essa é a palavra que está escrita na Bíblia, em Números. A gente só tem este maná e essas cordões. Tipo assim, só tem isso. Cansei. Deus está provendo, Deus está mandando maná do céu e eles estão reclamando. E muitos de nós faz a mesma coisa. O Senhor está provendo agora no presente, mas a gente ainda está com saudade lá do Egito. Na época onde que a gente era escravo, na época onde a gente estava escravizado ao pecado, onde que o Senhor teve que mudar a nossa situação, mas a gente ainda fica lá sonhando com as coisas do passado. É bom lembrar do passado. Tem certas coisas que é boa, assim, que serve como testemunho para a gente prosseguir. Mas se o passado está te ancorando, está te deixando preso, meu irmão, nós temos que abrir mão disso. Não tem como a gente prosseguir, não tem como a gente crescer no presente, ainda presos e agarrados ao passado. Como que isso vai acontecer? Quem vive de passado é museu. Você vai no museu e está lá aqueles quadros lindos de 1827, de 1776, quando os Estados Unidos, é lindo ver, admirar, é lindo. Tem lá as batalhas, as guerras, as pessoas estão lá, mas é tudo do passado, é museu. Nós não podemos viver somente das coisas ruins ou das coisas boas que aconteceu no passado. O Senhor quer fazer coisa boa agora, Ele está fazendo coisas boas agora no presente. Abra os seus olhos, tira os olhos do seu retrovisor, que você vai poder enxergar e ver as coisas grandes que o Senhor está fazendo nos dias de hoje. O maná fresco que está caindo do céu. Não podemos ficar agarrados ao tempo. Em Filipenses 3, 13 e 14 diz: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, esquecendo das coisas que já ficaram para trás. Eu aprendi com aquilo, me serviu, agora eu vou seguir, eu vou prosseguir para o alvo. Eu quero viver agora no presente. Eu quero ver o que o Senhor vai fazer agora. Se você encontra em dificuldade, talvez você está escapando para o seu passado. Mas você fala assim: não, eu quero fazer milagres hoje. Eu operei no passado, mas eu continuo operando hoje. Abre o seu coração, abre os seus olhos, meu irmão. Abre mão disso. O Senhor nos ensinou no passado, nos deu livramento, provou nos provou, nos moldou e quebrou padrões que estavam nos fazendo mal. Não volte a fazer as coisas antigas, agir como você agia antes, somente porque está cansado e frustrado com o seu presente. Tem pessoas que acham que as coisas estão demorando demais, que não está da forma que queria, e olha para o passado e fala assim: nossa, no passado eu tinha tudo isso. E começa a agir como o velho homem. Começa a agir como agia antigamente. Falar como falava antes. Fazer coisas... Meu irmão, o Senhor já nos livrou disso. Não vamos voltar a fazer coisas que o Senhor já nos tirou dela. A palavra fala que não seja como um cachorro que volta ao seu vômito. Nós não podemos fazer isso, ficar voltando para aquilo o tempo todo. Estou pensando sobre a mesma pedra que o Senhor já nos tirou, já tirou do nosso caminho. A armadilha do passado faz isso na gente. A gente fica preso, agarrado no presente, mas no passado, na nossa mente e em nossos corações. Não deixando espaço para o Senhor agir, porque a gente, como eu falei, só está olhando no retrovisor. Quem está olhando no retrovisor não está vendo nada que está acontecendo ao seu redor, porque ele está focado no que está acontecendo lá atrás. E o Senhor quer mais para nós. O Senhor não quer que a gente vive somente assim, preso às coisas do passado, às coisas que Ele já fez. Ele quer fazer hoje. Ele quer curar hoje. Ele quer te usar hoje. Então, meu irmão, se põe disponível ao Senhor nessa noite. Amém? Amém. Aleluia. Não fique agarrado no que já aconteceu, vivendo somente de memórias. Veja o que o Senhor está fazendo hoje.
Se Deus te trouxe até aqui, Ele vai te levar até o seu destino final. Creia nisso, em nome de Jesus. Não somente o seu futuro está sendo guardado por Deus, mas a sua vida, o seu presente também está sendo cuidado por Deus. Amém? A segunda armadilha é a armadilha do futuro. E muitas pessoas, muita gente estão presas nessa. Tem pessoas que estão agarradas no passado, tem pessoas que estão paralisadas pensando no futuro. Como tem pessoas vivendo constantemente no futuro, gera ansiedade, impaciência com o presente e com Deus. Isso transforma a promessa, o nosso futuro, em um ídolo. E não faz muito tempo que a gente teve a nossa campanha aqui falando sobre ídolos. Tudo aquilo que toma o lugar de Deus vira um ídolo em nossas vidas. A palavra de Deus fala: buscai primeiro o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O futuro é importante, a promessa que há de vir é importante, sim. Mas a gente não pode viver só olhando para ela, porque aí no nosso presente a gente fica, como eu falei aqui, ansioso e impaciente. E a gente começa a ficar revoltado contra Deus. Assim, mas Deus, por que não aconteceu nada até agora? A gente só está olhando para o futuro. E não está vendo, não está percebendo o preparo de hoje que é para o futuro. Ele está nos preparando. É um processo. Meu irmão, a linha para chegar até o final, raramente ela é reta. Vai haver umas curvas, vai haver uns caminhos que o Senhor vai nos levar, porque é necessário para moldar o nosso caráter, para crescer a nossa fé. Nós não podemos simplesmente ficar olhando para o futuro. A minha mãe, de vez em quando, ela gosta de ensinar palavras, frases populares do Brasil. E eu e o Ronaldinho, muitas delas a gente nunca ouviu. E uma delas que ela gostava de falar quando a gente era criança é: tá pensando na morte da bezerra? Porque tem pessoas que estão dentro da igreja e estão dentro da igreja assim: nossa, quando aquilo acontecer vai ser tão bom. E esquece do que está acontecendo agora. A pessoa fica só no futuro. E esquece de ver o mover do Senhor agora, o livramento de Deus agora, o preparo de Deus no hoje. O Senhor prometeu, Ele é fiel para cumprir. Eu não tenho dúvida, porque o meu Deus não é filho de homem para que minta. Nós não podemos ficar olhando para o futuro, para algo que o Senhor nos prometeu, e deixar isso nos causar ansiedade, medo e revolta contra Deus. Porque tem muita gente revoltada com Deus porque ainda não recebeu a promessa. Tem muita gente que fica olhando para o futuro e começa a questionar Deus porque não aconteceu ainda. A palavra me leva até Sara. E nós conhecemos muito bem essa história. A promessa foi dada. E no presente ela ficou assim, olhando só no futuro. Eu sou velha, Arão está ficando velho. Abraham. Como que é Abraham em português? Abraão, meu Deus. Abraão está ficando velho, eu estou ficando velho. Como que isso vai acontecer? Aí ela está olhando só para o futuro, fica frustrada. E ela é uma pessoa que ficou agarrada nas duas. Na do passado, na do presente e na do futuro. Porque ela olha para trás e fala assim: o Senhor me prometeu lá atrás. Mas o Senhor mudou o meu nome, mudou ela. Ela não era mais Saraí, ela era Sara. Aí ela está no presente, mas só que olhando só para o futuro. E esqueceu que agora ela é Sara. E ela vai e pega Agar e oferece. E diz: não, eu vou dar um jeito. Quando a gente fica olhando somente para o futuro e está preso, ancorado a isso, a gente começa a fazer coisas que a gente não deveria fazer. Você não, eu vou dar o meu jeitinho, ainda mais brasileiro, deixei de dar o meu jeitinho brasileiro. Eu vou arrumar um jeito de fazer acontecer. Eu acho que dá para me fazer. Meu irmão, não é da nossa forma, não é da nossa maneira. Porque se fosse, já tinha acontecido e talvez, com certeza, não teria dado certo.
é da forma, da maneira e no tempo do Senhor. Como eu falei, Ele é detalhista. Eu nunca vou esquecer de quando eu tinha 15, 16 anos, que a gente estava procurando uma casa para mudar, e o meu chore era lavar vasilha. E na nossa casa não tinha janela em cima da pia. Tinha do lado e não dava para ver nada. E eu falava com Deus que eu queria uma janela em cima da pia para me poder lavar a louça e poder olhar lá fora, ver a neve cair lá fora. E eu falei com Deus assim, já que eu estou pedindo, eu gostaria de um quarto com como que fala em português? Um window seat, que tem uma bancada na janela. Eu li num livro uma vez e virou meu sonho. A gente olhou um monte de casa e não deu certo. Aí até que a gente foi nessa casa. Chegou lá, uma janela em cima da pia da cozinha. Entrei no quarto que seria meu, um baita de um banco na janela. Eu falei assim, Deus é perfeito. A gente mora nessa casa até hoje. O nosso Deus é Deus detalhista. Ele se importa com o seu coração. Ele se importa com as suas emoções. Ele está vendo a sua frustração agora no presente. E está vendo o que você está olhando lá no futuro. Mas Ele está falando nessa noite, descansa em mim. Quem cuida do seu futuro é eu. É Ele que cuida, meu irmão. Ore, fale com o Senhor, conte para Ele suas frustrações. Não fique vivendo somente olhando para o futuro. Esquece que agora no presente o Senhor está querendo levar você para um lugar novo diante dEle. Te preparar para receber aquilo que você tanto deseja. Aleluia. É um preparo. O inimigo às vezes usa o nosso futuro para nos tentar, mostrando e oferecendo promessas falsificadas. Assim, não, essa pessoa está vivendo muito no futuro. Vamos oferecer algo para ela que parece aquilo que ela está querendo? Sara queria um filho. Ismael era filho dela? Não. Ele não era o filho da promessa. Foi algo meio falsificado, meio feito pela nossa própria... Era quase, mas não era. E o inimigo faz isso quando a gente fica só olhando para o futuro e fala assim, ela está vulnerável. Vamos agora mostrar para ela algo que parece. Vamos colocar uma armadilha parecendo que é aquilo. Meu irmão, abre os seus olhos. Em nome de Jesus, não caia nessa armadilha. O Senhor tem coisas melhores para você. Em nome de Jesus. Me lembra muito, em fevereiro a gente foi na conferência de encorajamento. E o pastor lá, ele gosta muito de cantar hino antigo. E a gente estava cantando lá, firme, firme, firme nas promessas de Jesus, oh Cristo. Segura firme nas promessas de Jesus. Ela vai acontecer. Se continua segurando firme, mas não deixa isso te consumir o seu presente. O futuro que Deus tem preparado para nós não chegará da nossa forma. Ele age muito além do que a gente pode imaginar. O futuro vai chegar e vai nos surpreender. Creia nisso em nome de Jesus. Em Jeremias 29:11, a palavra de Deus fala sobre isso. Pois eu sei os planos que tenho para vocês, declara o Senhor. Planos de fazê-lo ficar ansioso, preocupado? Não. Planos de fazê-lo prosperar e não de lhe causar dano. Planos de dar-lhe esperança e um futuro. É isso que o Senhor tem para nós. Para todos aqueles que estão segurando firme na promessa, crendo e confiando que Ele é capaz de fazer e que Ele tem o nosso melhor em mente, em coração. Amém? Descansa no Senhor. O seu futuro já está sendo cuidado. O Senhor cuida. Meu irmão, antes da gente existir, né? Louvado seja Deus, eu tive o privilégio de crescer no berço evangélico. Mas pessoas, você estava no mundo e o Senhor já cuidava de você e você nem o conhecia. Você acha que Ele agora não vai cuidar de você quando você está dedicando a sua vida para Ele? Meu irmão, abra os seus olhos em nome de Jesus e veja o livramento
livramento do Senhor na sua vida. Olhe e veja agora, neste momento, o que o Senhor está fazendo em sua vida. Os livramentos, as portas abertas, isso tudo tem um propósito, isso tudo tem um motivo. Talvez a gente não entenda agora, mas um dia eu creio que nós vamos entender. Nós vamos poder olhar para trás sem ficar preso ao passado. Vai poder olhar para trás e falar assim: olha só o que o Senhor fez na minha vida naquela época. Eu sou um testemunho vivo do que o Senhor fez no passado, mas eu não estou preso mais a Ele. Aleluia. Nós não podemos ficar presos, agarrado nisso, no passado e nem no futuro. Aleluia. O nosso presente tem tantas coisas horríveis acontecendo, mas também tem tantas coisas tão lindas e boas acontecendo. O Senhor tem nos guardado, porque a pessoa pode ficar frustrada. Quantas pessoas, quando o presidente foi eleito, entraram em pânico? Eu entendo, é meio assustador, sim, mas nós servimos um Deus que cuida de nós. Nós não podemos reagir fora do tempo. Teve pessoas que agiram precipitados e agora estão vendo que eles tomaram decisão que Deus não estava nelas. Nós temos que descansar no Senhor. O presente é um presente de Deus. O presente é um presente. O presente é onde crescimento acontece, onde somos preparados e onde o nosso caráter é construído, a resiliência e a profundidade necessária para sustentar as bênçãos que há de vir, e a promessa é feita. No tempo certo vai acontecer. Não compromete o seu presente vivendo no passado ou no futuro. Não abre mão do que está acontecendo agora, olhando somente para o passado, olhando somente para o futuro. Eu tenho certeza que se a gente parasse, a gente pode reclamar de muitas coisas, mas comece a olhar com os olhos diferentes. Fala assim: não, isso está ruim. Não, está ruim sim, mas o Senhor tem me sustentado, tem guardado a minha família, tem me dado saúde, tem me colocado numa igreja onde a palavra do Senhor é falada, onde tem comunhão. Nós temos que mudar a nossa forma de olhar para as coisas. Nós não podemos enxergar somente aquilo que não está acontecendo da forma que nós gostaríamos que estivesse acontecendo. Cada detalhe da sua situação atual, até mesmo a espera ou o silêncio, ou o ritmo que parece um pouco lento, tudo está sendo orquestrado com precisão pelas mãos de nosso Deus. Aproveite onde você está no processo. Aproveite o seu presente. Desfruta do que o Senhor está fazendo agora. Semana passada eu estava falando com a Cassie que vou me expor um pouquinho aqui. Eu não estou onde eu pensava que eu ia estar, mas o Senhor tem um propósito para mim estar onde eu estou no dia de hoje. E eu estava conversando com a Cassie porque eu passei a manhã toda com a Laila, meu anjinho perfeito. Passei a manhã toda conversando com ela, eu dando mamar para ela dormiu no meu braço, e eu estava ali super feliz. E eu comecei a pensar, assim: meu Deus, se eu estivesse morando num outro lugar onde eu estava querendo, eu não ia poder estar desfrutando do que disse agora. Eu não ia poder estar desfrutando da minha sobrinha aqui nesse momento. É coisas pequenas, pode ser pequeno para você, meu irmão, mas para mim foi algo que abriu os meus olhos e falei assim: meu Deus, eu não posso reclamar. Eu estou aqui com a minha família. Eu estou aqui com a minha sobrinha, que eu pedi tanto para Deus. Nós temos que desfrutar. Meu irmão, eu creio que se você parar e falar assim: Deus, me ajude a enxergar tudo de bom que está acontecendo, que eu não estou conseguindo ver agora. Coisas pequenas, meu irmão. O Senhor age e faz acontecer. Você começa a ver tudo com os olhos novos. Não rose-colored glasses, não os óculos cor-de-rosa, não, com os olhos da fé. Você vai ver através deles, sendo grato porque o Senhor está fazendo agora, neste momento. A nossa irmã Ney podia estar reclamando porque os médicos, ninguém encontrou o que estava na boca dela,
mas ela foi no Brasil, Deus deu livramento. É olhar com fé. É olhar e falar assim, não, é o que o inimigo queria usar para o mal, o Senhor usou para o bem. O Senhor deu um grande livramento. Ela foi passear no Brasil, meu irmão. Foi algo por acaso. Mas a gente pensa que é por acaso, mas por Deus está sendo tudo escrito, tudo está sendo orquestrado. Ela pensa que vai ser só uma visita, mas eu vou dar um livramento enorme para ela. O Senhor trabalha é assim. Mas às vezes a gente anda, que nem aqueles cavalos que tem aqueles negocinhos assim, a gente não consegue ver nada, a gente fica só assim, ó. O Senhor nessa noite quer abrir os nossos olhos para que a gente veja e desfruta do que Ele está fazendo agora. Do maná que está caindo agora, neste momento. O nosso maior exemplo é Jesus. Ele viveu no presente, se preparando e preparando os discípulos para o futuro. Cumprindo a palavra do passado. Jesus veio para cumprir o que foi prometido lá no Velho Testamento. E no presente, ele viveu no presente, curando, libertando as almas ali, que estava acontecendo ali. Mas em tudo ele estava preparando os discípulos para o que ia acontecer. Ele já sabia o que ia acontecer, porque ele é Deus. Mas não, eu vou preparar, porque o meu tempo aqui é limitado, mas vocês vão ficar aqui para cumprir. Ele é o nosso maior exemplo. Nós temos que viver cumprindo e continuar vivendo o que o Senhor tem nas nossas vidas. Tem pessoas que estão com o ministério agarrado porque ela está presa ainda no que Deus fez na vida dela quando usou ela lá em 1995. O Senhor quer te usar hoje. O Senhor quer fazer algo na sua vida, através da sua vida, é hoje, meu irmão. Não fique preso às coisas do passado. Em nome de Jesus, confia no processo. Até Jesus teve que passar por ele. A gente não vê Jesus criancinha já fazendo coisas. Não, ele se preparou. A gente vê ele com 12 anos lá na sinagoga, ele aprendendo a palavra. Ele falou assim, não é chegado ainda. Ele fala com a mãe dele, com a Maria, não é chegado ainda o meu tempo. Ele estava se preparando. Preparando, porque na hora certa, ele pôde fazer tudo aquilo que o Senhor, que o nosso Deus Pai, tinha planejado. Vai acontecer. Em nome de Jesus. Quando você se sentir tentado a voltar a velhos hábitos, ou comprometer os seus valores por conforto, lembre-se, porque você os deixou para trás, ou porque o Senhor te tirou daquilo. Não volte, é fácil demais. Às vezes por causa da frustração, ou pelo conforto, a gente volta a fazer coisas que a gente fazia antigamente, agora no presente. Mas o Senhor nos tirou daquilo por um motivo. E o processo ainda está sendo completado. A grande obra ainda está sendo feita em nós. Então, meu irmão, vamos segurar firme no Senhor. Em Lamentações 3:22 fala assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque sua misericórdia não tem fim, renova-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. É toda manhã ela é renovada sobre as nossas vidas. É todos os dias nós temos que acordar e falar assim: o Senhor é comigo. Ajuda-me, meu Deus, a viver no presente e cumprir com a tua palavra. Aleluia. Eu quero convidar a igreja a ficar de pé, já estou encerrando, amém? O Senhor nos tirou do Egito. O Senhor mandou maná, mandou cordonizas cair do céu. O Senhor proveu, mas Ele continua provendo nos dias de hoje. O mesmo Jesus que andou ali em Samaria é o mesmo Deus que continua agindo e curando nos dias de hoje. Eu creio nisso. Ele agiu no passado, mas Ele é Deus do passado, do presente e do futuro. Ele é alfa e ômega. O tempo está em suas mãos. Como a gente leu aqui no começo, um dia é como 1000, 1000 dias é como um. Meu irmão, o tempo é de Deus. Quem está no controle é Ele. Nós temos que somente confiar e descansar
Não ficar nos deixando a cair nessas armadilhas do tempo. Vivendo só no passado, vivendo só no futuro e sem desfrutar o nosso presente, o que o Senhor está fazendo hoje em nossas vidas. Não deixe o tempo roubar aquilo que o Senhor tem para você hoje. O Senhor quer fazer algo hoje em nossas vidas. Ele quer que a gente veja o que Ele está fazendo hoje. As portas abertas, os livramentos. A gente tem que desfrutar. Mas a gente fica muito agarrado no que pode acontecer, no que já aconteceu e esquece de viver o que está acontecendo. Mas não mais, em nome de Jesus. Eu quero fazer 3 perguntas nesta noite. E você vai responder ela para você mesmo e nós vamos orar, amém? Quais são os hábitos antigos que parecem mais difíceis de sacudir e deixar no passado, que está te impedindo hoje e no futuro de fazer o que o Senhor quer? Quais são esses hábitos que talvez, que nem Sara, que tenta fazer do seu jeito, abre mão um pouco de confiar em Deus e você não, vou dar uma solução? Segunda pergunta: você está achando mais difícil nessa noite deixar de lado o passado ou permanecer paciente para o futuro? O que está sendo mais difícil? Abrir mão do que aconteceu, do que já aconteceu, ou permanecer paciente agora no presente pelo futuro? E número 3, qual é uma coisa que você pode fazer hoje para aproveitar mais o seu presente? Talvez seja perdoar. Talvez seja abrir mão de certos hábitos ou quebrar certos padrões. Ou realmente abrir mão do passado. A falta de perdão é algo que realmente nos segura, nos amarra ao passado. E o Senhor quer algo mais, Ele tem algo mais para nossas vidas. Nós não podemos viver com o coração amargo. O Senhor nos perdoou, nós temos que perdoar. Não é fácil. Não estou falando que é fácil. Mas o Senhor não quer que a gente fique mais vivendo ali, naquele mesmo ciclo, de todos os dias, vivendo a mesma coisa, porque não está desfrutando do que o Senhor está fazendo hoje. Vamos abrir mão nesta noite de ficar preso ao passado, de ficar ansioso pelo futuro e viver agora, neste momento aqui que o Senhor está falando em nossos corações. Onde Ele está querendo nos abrir os nossos olhos para que a gente perceba que Ele está em controle de todas as coisas. Ele nunca saiu do controle de nada. Está tudo no controle. É difícil falar e é difícil viver isso. Mas o Senhor Ele é a nossa força. Ele vai nos capacitar. Ele vai nos encorajar para prosseguir para o alvo, deixando para trás as coisas do passado. Desfrutar do presente, mas confiando que um futuro lindo está por vir. Em nome de Jesus. É orando, é lendo a palavra, é conversando, como a nossa irmã Júlia ministrou aqui semana passada, desabafando e falando assim: olha, eu estou tendo dificuldade de viver no presente, eu estou muito preocupada com o futuro da minha família, dos meus filhos, eu estou muito preocupada. É importante a gente conversar com alguém e falar assim: não, então vamos orar, vamos fazer um devocional juntos sobre isso. Meu irmão, tem tanto devocional falando sobre a ansiedade do futuro, ou abrindo mão das coisas do passado. Você não precisa de esperar que o grupo dos homens, o grupo dos adolescentes, ou o grupo das mulheres venha fazer ele. Não, você pode fazer ele. Você pode fazer ele. Então nós temos que orar e falar com o Senhor. Deus tem um futuro lindo para a sua vida e Ele está trabalhando nele hoje, em seu presente. Seu passado serviu como crescimento, agora é bola para frente, em nome de Jesus. Vamos desfrutar agora do presente e vamos
falar com o Senhor nessa noite e perguntar para nós o que está sendo mais difícil para nós nessa noite. Abrir mão do passado ou ser paciente agora no presente em espera do futuro? Fale com o Senhor nessa noite. Senhor Deus, Senhor Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por essa palavra. Que o Senhor nesta noite, meu Deus, venha abrir os nossos olhos, tirar as escamas dos nossos olhos, para que a gente possa, Senhor, ver, perceber, meu Deus, que o que o Senhor está tentando fazer em nossas vidas. Nessa noite, meu Pai, que o Senhor venha mais uma vez libertar-nos dessas armadilhas do tempo. Nos tirar essa âncora, Senhor, que nós estamos agarrados a ela ao passado. Ou, Senhor, a ansiedade do futuro. Nós repreendemos agora em nome de Jesus. Que a gente venha, Senhor, ter mais confiança em Ti. Que a gente venha olhar, Senhor, com os olhos da fé e não com os óculos, Senhor, rosa. Que só percebe, Senhor, as coisas através de uma lente que não é verdadeira, meu Deus. Que nessa noite o Senhor venha abrir os nossos olhos para que a gente possa perceber os Teus livramentos, Senhor. Que a gente possa perceber, Senhor, o maná fresco que está caindo do céu sobre as nossas vidas nos dias de hoje, meu Deus. Encoraja, Senhor, dá força ao meu irmão nessa noite, meu Deus, de abrir mão do passado. Ou tira, Senhor, a ansiedade daquele que está preocupado com as coisas do futuro. Lembrando eles, meu Deus, que o Senhor está em controle de todas as coisas. Que o Senhor é fiel. Se o Senhor prometeu, o Senhor vai cumprir. Que o Senhor tem plano, Senhor, para o nosso sucesso e não para que a gente venha perecer. Tira, Senhor, toda preocupação, todo medo, toda ansiedade, Senhor, toda mágoa, todo rancor do passado, que caia por terra agora, em nome de Jesus, meu Deus. Que a gente possa ver, meu Deus, hoje, o que o Senhor está fazendo agora no nosso futuro, no nosso presente. Que a gente possa, Senhor, desfrutar, Senhor, de tudo bom que o Senhor está fazendo em nossas vidas nos dias de hoje, meu Deus. Continua, Senhor, guardando o coração, Senhor, do Teu povo. Ajudando, Senhor, a manter firme, meu Pai, porque a jornada é longa. Mas o Senhor é conosco. O Senhor que nos carrega, que nos direciona, meu Pai. E nossa confiança está colocada somente em Ti, meu Deus. Porque Tu és, Senhor, o caminho da vida. E o Senhor é, Senhor, a salvação. Então, meu Pai, nesta noite nos ajuda a continuar confiando, descansando, Senhor, em Ti. Sabendo que o Senhor é quem cuida do nosso futuro. Quem nos tirou do passado e nos carrega e nos sustenta agora no presente. Oh, aleluia. Eu Te agradeço, Senhor, por esta palavra. Obrigada, Senhor. E que a gente venha colocar essa palavra em ação em nossas vidas. Ajuda-nos, Senhor, nas nossas fraquezas, meu Deus. Que no momento, Senhor, que a gente venha a ficar, Senhor, pensando, Senhor, no passado. Ficando agarrado no passado, que o Senhor venha nos lembrar dessa palavra. Que toda vez, Senhor, que a ansiedade do